Oi, gente. Sou Rubens Revold, professor, cineasta e curador da terceira edição do COF, o Korean Film Festival. E é um prazer enorme receber vocês em mais um encontro da nossa série de debates internacionais. Os debates são conduzidos pelo co-curador do festival, o professor Josmar Reis. E o tema de hoje é distribuição e exibição de filmes na Coreia do Sul e no exterior. E para essa conversa, temos 4 convidados muito especiais, com olhares complementares sobre o mercado de exibição e distribuição. Yoon Sang-chan, diretor, produtor e CEO da Ares Cinema. Mônica Kanitz, jornalista e curadora, gestora da Cinemateca Paula Amorim em Porto Alegre. Dabin Baek, fundador e CEO da Filme Dabin, uma distribuidora independente com sede em Seul. E Vitor Sato, empresário e atual diretor da Sato Company, uma das mais importantes distribuidoras e licenciadoras de conteúdo audiovisual da América Latina. Um ótimo debate para vocês todos. Bom dia a todos, né, e a todas, em português e no Brasil, e boa noite aos coreanos. É com imenso prazer, né, que eu começo esse segundo debate do COF, né, do Korean Film Festival, hoje focando na distribuição e na exibição de filmes na Coreia do Sul e no exterior. E quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de dizer do imenso prazer de ver pela primeira vez os nossos amigos coreanos, com quem eu muito falei e que foram muito prestativos e solícitos para o nosso debate. Bom, eu me chamo Josmar de Oliveira Reis, eu sou professor universitário, doutor em cinema pela Sorbonne, em Paris, e pós-doutor pela mesma universidade, com estudos em cinema coreano. E sou o organizador, né, e mediador dos debates do Korean Film Festival. Bom, vou passar a apresentação dos nossos convidados, né, brevemente. Tá, começo pelo Hyun Sang-chan, eu peço desculpa pela minha pronúncia dos nomes, né, Hyun Sang-chan, que é diretor de cinema, né? Diretor de fotografia, produtor e CEO do Reiri Cinema em Paju e da Gate Six Productions. A nossa segunda convidada é a Mônica Kanitz, que é gestora e curadora da Cinemateca Paula Amorim e integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Novamente peço desculpas pela pronúncia, da Bin Baek, que é fundador, CEO e chefe de aquisição e distribuição filme da Bin em Seul, na Coreia do Sul. E, finalmente, mas não menos importante, Vitor Akira Sato, que é empresário e atual sucessor de Nelson Sato na liderança da Sato Company, que é distribuidora e licenciadora de conteúdos audiovisuais. Muito bem. Então, uma vez essa breve apresentação, eu vou pedir que cada um de vocês, né, desenvolvam mais, né, e contem para a gente um pouco da trajetória de vocês na área do cinema. Quem começaria? Talvez eu peça para a Mônica, né, na gentileza de primeiro as mulheres, né, e depois passamos aos amigos. Eu sou jornalista de formação. Comecei trabalhando num jornal impresso e foi nessa redação de jornal que eu conheci um crítico de cinema, que era o editor do jornal, que era um crítico de cinema muito importante aqui de Porto Alegre. E com ele que eu comecei a prestar mais atenção no cinema, né, a partir das coberturas de filmes, textos sobre os filmes também, que entravam em cartaz, e coberturas de filmes que estavam sendo produzidos aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente vive, e também no Brasil. Bom, e a partir dessa minha convivência na redação com este editor, eu comecei a trabalhar muito com cinema, né? Focar bastante na cobertura e na crítica de cinema. Alguns anos depois, nós formamos a Associação de Críticos de Cinema aqui do Rio Grande do
Sul, que também, né, começou a focar mais no trabalho, na produção aqui do Rio Grande do Sul. E também comecei a fazer algumas programações, algumas curadorias, e agora faz 10 anos, mais ou menos, que eu estou na gestão da Cinemateca Paula Morim. Eu continuei um tempo ainda trabalhando em redação de jornal, e agora eu estou efetivamente na gestão da Cinemateca Paula Morim como curadora também. Ok, Mônica. E acho que é isso por enquanto, depois a gente desenvolve. Ok. Então eu passo a palavra aos amigos agora, né, para quem quiser começar se apresentando, né? Tudo bem, gente. Prazer conhecê-los. Prazer, Mônica. A gente já trocou alguns e-mails aí contigo. Prazer vê-la aí. Bom, a Sato Company é uma empresa que já tem 40 anos no mercado de distribuição e licenciamento audiovisual. Começou como uma distribuidora para home video, né? Locadoras, VHS. E ao longo do tempo ela foi expandindo a sua área de atuação de distribuição. Então foi para televisão, foi para cinema, foi para streaming. Então hoje a gente atua em distribuição em todos os formas e meios possíveis de consumo de entretenimento. A gente atuou, acho que alguns títulos icônicos que a gente trabalhou em cinema foi Akira, lá nos anos 90, que acho que é bastante conhecido do universo da animação asiática, né? A gente sempre foi... A gente não trabalhou somente com conteúdo asiático, mas a gente acabou se destacando e se diferenciando como distribuidora de conteúdo asiático pela origem, né, da família, da empresa e tudo mais. E a gente começou com conteúdos japoneses e foi expandindo para distribuição de conteúdo asiático como um todo. Mas só para continuar a mencionar, a gente também trouxe em 24 Godzilla Minus One e Menino e a Garça, que foram os vencedores de Oscar. E mais recente a gente também está acabando de terminar, hoje é o último dia do Ghibli Fest, que também é a gente que está promovendo, inclusive na Cinemateca ali que a Mônica está gerenciando, a gente conseguiu expor ali alguns dos nossos conteúdos. Então, assim, tem muitos outros conteúdos, obviamente, que a gente trabalha, mas já é uma empresa que já está bastante tempo no mercado de audiovisual aí, trabalhando em trazer esses conteúdos que estão do outro lado do mundo, boas histórias, boas produções, para que o nosso lado do mundo aqui possa aproveitar e usufruir. E, enfim, desde quando a gente foi o primeiro agregador da Netflix, lá atrás, a gente já sabia de muita coisa boa que merecia ser exibida aqui. A gente ajudou a Netflix a aprender o quanto que o conteúdo asiático é importante para o público latino-americano e brasileiro, e não é à toa que hoje, né, é um dos gêneros mais procurados aí, vamos dizer assim. Então a gente fica feliz de poder fazer parte dessa história e de poder continuar construindo essa história juntos. Só para complementar alguns títulos coreanos mais recentes que a gente lançou em cinema, tivemos aí 12/12 também, né, que é um filme que conta um relato histórico, que também foi muito popular ali na Coreia. Toda a franquia de Força Bruta, que é o The Roundup, que também foi um sucesso de bilheteria. The Moon, que é uma outra ficção que também tem atores, talentos aí de alguns grupos de K-pop, que, enfim, ficção aí de Missão à Lua e tal. Então a gente continua trabalhando, ainda tem alguns outros que a gente ainda vai anunciar e vai lançar também, mas a gente também tem trabalhado bastante os conteúdos coreanos, porque a gente entende que a população tem cada vez mais se interessado, cada vez mais querendo consumir. Então a gente fica feliz de poder contribuir para atender o desejo das pessoas. Indo só para uma outra linha de conteúdos que a gente também trabalha aqui em trazer, a gente tem uma parceria tanto com o Hybe quanto com o CJ, né, de distribuição. Então a gente também tem trazido documentários e filmes show em cinema de alguns grupos de K-pop. Então teve o documentário do RM, que é o líder do BTS, que foi uma das maiores bilheterias globais, foi aqui no Brasil, onde a gente trabalhou, mas também com Baekhyun, Zero Base One, Red Velvet, ATEEZ. A gente tem trabalhado com alguns conteúdos, e mais recente agora nesse mês, a gente também vai ter
o documentário do Twice, que também é um grupo feminino bastante conhecido, e o show G-Dragon, que também está sendo lançado globalmente. Então a gente também, além dos filmes ficção, também traz esse outro aspecto de conteúdo que tem uma legião de fãs aqui também que está super ansiosa por poder consumir. 제가 먼저 할까요? 네. 저는 영화를 전공을 하고 그다음 게이트6라는 독립영화 프로덕션 운영하면서 적은 예산으로 다양한 장르의 영화를 장편 영화는 9편 정도 하고 거기에 뭐 코미디도 있고 하이틴도 있고 로맨스도 있고 좀비 영화도 있고 그런데 그런 영화를 만들고 또 되게 그렇게 하고 뭐 2016년부터 그 헤이리 시네마라는 30석 규모의 작은 극장을 운영하고 있습니다. 그래서 지금 9년 됐고요. 10년을 앞두고 있고요. 작은 영화관을 제가 직접 운영하기보다는 저희 매니저 분과 운영을 하고 있어서 아마도 일단 저는 독립영화 쪽으로만 계속 활동하고 있었고 그리고 상영관도 이제 메이저 상업영화보다는 예술영화나 독립영화 위주로 해가지고 그 상영을 해서 그쪽으로 좀 더 아는 분야가 아는 편이고 근데 더 자세하고 좀 더 실질적으로 좀 현실적인 얘기들은 아마 여기 계신 필름다빈 배급사 다빈 대표님께서 또 좋은 말씀 많이 해주실 수 있을 것 같습니다. 그 그러니까 배급이 좀 더 주어업이고요. 그래서 영화 배급사 필름다빈을 하고 있고 단편 영화로 일을 시작해서 단편 영화는 지금 한 지가 10년 정도 됐고 올해가 10주년 정도 됐고요. 그리고 장편 영화, 한국 독립 영화를 개봉하기 시작한 지는 이제 한 5년이 조금 안 됐고요. 최근에 한 2년 정도는 이제 거기에 이제 해외 영화를 수입해서 배급하는 일까지 하고 또 이제 작게 한국 독립 영화 제작 일도 하게 됐습니다. 그래서 뭐 주요 작품을 말씀드리는 게 나을까요? 더 네네. 그래서 말씀하실 게 있을까요? 작품은 제가 하는 작품을 말씀드려도 거의 모르실 분들이 많지만 근데 주로 한국 영화는 독립 영화를 하고 있고 여기 같이 참여하신 장현상 감독님 영화 좀비 크러쉬 헤일이라는 영화도 배급을 했었고 주로 작은 한국 독립 영화를 했고 이제 수입 영화들 같은 경우는 최근에 그 실제 그 아일랜드 그 힙합 그룹인 니캡의 전기 영화인 니캡이라는 영화를 수입을 해서 개봉을 했고요. 그리고 최근에 힌드의 목소리로 베니스 수상했던 그 감독 갑자기 그 한국에서는 올파의 딸들이라고 했는데 그 국제 타이틀로는 포 도터스라는 영화 카우타르 벤 하니아 감독의 포 도터스라는 영화 해가지고 개봉을 했습니다. 그래서 지금은 수입, 배급, 제작 다 하고 있다라고 말씀드릴게요. Bom, eu já então agradeço a essa apresentação de vocês quatro e de alguma maneira vocês já adiantam algumas perguntas que eu farei, né? Mas daí essas perguntas que eu farei vocês aprofundam um pouco mais esses questionamentos, né? Que vocês já apresentaram nessa apresentação de vocês. Eu vou começar pelos distribuidores, ou seja, Dabin e Sato, né? Eu vou fazer umas 4 perguntas, depois eu vou passar para os gestores e administradores de sala. Eu queria saber mais precisamente quais são os critérios de aquisição de filmes para distribuição. Se vocês têm critérios particulares para adquirir e distribuir esses filmes, tanto para o Vitor quanto para o Dabin, essa pergunta. 제가 먼저 볼까요? 네.
그러니까 한국에서 한국 영화를 선정하는 기준과 해외 영화를 다 말씀드리면 될까요? 네. 딱히 기준을 정해두는 건 아닌데 아무래도 저희는 워낙 1인 2인 소규모 배급사다 보니까 제작비 자체가 큰 영화를 대상으로 목표하기는 현실적으로 어렵다 보니까 좀 작은 규모의 인디 영화 중에서 좀 발굴을 하는 편이고요. 그중에서도 좀 경력이 많은 감독보다는 자연스럽게 그렇게 된 것 같은데 좀 감독의 데뷔작들을 많이 배급하거나 해외 영화도 대부분 데뷔작들을 많이 수입을 했던 것 같아요. 그런 식으로 접근을 했고 아무래도 현실적으로는 그런 작품들이 좀 더 제가 수입을 할 수 있는 가능성이 있다 보니까 자연스럽게 그렇게 좀 된 것 같고요. 국적이라든지 영화 스타일이라든지 이런 거는 거의 안 따졌던 것 같아요. 그래서 제가 그동안 해왔던 한국 독립영화나 해외 수입 영화들이 특징이 일관성이 없어요. 그래서 어떤 때는 뭐 아주 정말 시네필들만 즐길 만한 어려운 예술 영화를 가져오기도 하고요. 어떤 때는 이건 완전히 돈을 벌겠어 하는 의미로 상업 영화 같은 느낌을 흉내내는 영화들을 가져오기도 하고요. 되게 장르적인 영화를 하기도 하고. 그래서 저는 좀 그렇게 하다 보니 자연스럽게 다양한 영화를 했던 것 같습니다. 근데 특징으로는 어쨌든 좀 데뷔작, 그러니까 감독의 데뷔작에 관심을 좀 많이 뒀던 편인 것 같아요, 전체적으로. 네. Muito bom. Acho que é similar em vários aspectos, sim, não existe uma fórmula pronta e muitas vezes a gente faz decisão de aquisição baseado em eu preciso de algo, pensando num portfólio de produto, tá? Produtos mais comerciais e produtos que a gente entende que tem uma história positiva, uma história que vai trazer reflexões importantes, que vai contribuir eventualmente para um debate, para alguma agregar culturalmente né, a população. Então existe essa situação, mas assim, se eu for discorrer por alguns critérios gerais, eu acho que assim, quando a gente vai analisar quais são os territórios de distribuição que aquele produto está disponível, quais são as janelas de exibição que estão disponíveis, como a gente não faz somente cinema, a gente faz né, streaming, pay TV, todas as modalidades de VOD, TV aberta, então para a gente é importante ter a disponibilização de diversas janelas de exibição, dados de investimento de produção, para entender né, o quanto que está sendo investido para garantir a qualidade da obra, quem é o diretor, quem é a produtora que está por trás, entender o histórico né, de trabalho de cada um desses, se houve algum tipo de premiação que já aconteceu em algum festival, se existir algum dado de bilheteria, de sucesso de bilheteria, tanto no país de origem, quanto em outros países que isso foi distribuído, isso contribui. Tem, obviamente, um filtro, aí talvez um pouco mais subjetivo, de filtrar o que é uma questão cultural específica do país que aquilo foi produzido e do quanto que isso pode ter algum fit cultural com o público brasileiro e latino-americano. Então, isso é algo que é um pouco de feeling, de certa forma, né? E tendo vivência de entender a cultura de cada local para você entender, tá, isso aqui pode despertar interesse, pode não despertar interesse. E por último, mas não menos importante, é o valor de investimento da aquisição da licença, né? Dependendo da produção, ela pode ser algo muito, muito elevado, né? Geralmente proporcional ao valor de investimento da própria produção. Então, também, quando a gente vai fazer aquisição e pensa num catálogo de produtos, tem que fazer uma composição do quanto de investimento, quantos produtos eu consigo adquirir dentro daquele montante de valor que eu tenho disponível de aquisição. Algumas vezes se faz apostas maiores em um único produto, outras vezes a gente dilui em várias aquisições de vários títulos para conseguir fazer o trabalho de distribuição. Então, não existe uma fórmula exata, mas esses são elementos que entram na equação, vamos dizer assim, para ponderar, ok, será que é melhor eu comprar X títulos ou eu compro um único título que é um valor mais né, robusto ali? Então, é uma matemática que tem que ser feita intrinsecamente conforme né, anos aí de experiência que a gente já vai trabalhando, mas obviamente nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente vai escolher algo que o público ainda não está naquele momento de
de talvez apreciar ou refletir sobre aquele título, ou é algo que, enfim, é uma questão muito de timing, né? Como a gente falou, em 2013 a gente começou a introduzir K-drama na América Latina, e o boom do K-drama é muito mais recente. Então, às vezes, tem uma questão do momento cultural, né, do país, das pessoas e tal. Então, tem que ter essa leitura para conseguir acertar quando que é o momento de conseguir fazer. Mas a gente como a gente sempre trouxe conteúdos diferentes do tradicional, então, desde a Akira lá de 91, onde ninguém falava de animação adulta com um certo grau de violência, sempre era desenho, era coisa de criança. Até introduzir K-dramas, introduzir outros tipos de conteúdo para serem distribuídos, tem esse, às vezes é uma questão de timing, mesmo que você acerte todo o restante da equação, tem o elemento, o quanto que os compradores dos nossos produtos entendem aquele potencial, é o momento assim, se conseguir um sim, se de fato a população vai apreciar aquilo da maneira como a gente interpretou. Então, enfim, não quero estender muito, mas é um pouquinho disso aí. Ok, muito obrigado. E agora eu estendo a pergunta, né, aos gestores e administradores de sala, a mesma pergunta, né? Quais são os critérios, Hyo-Sang e Mônica, os critérios de seleção de filmes a serem exibidos nas salas de vocês? Né? Quais são os critérios de seleção de filmes? Bom, a Cinemateca Paulo Amorim, ela é uma instituição da Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, é uma instituição pública e no ano que vem vai completar 40 anos. Então, já é uma história longa, voltada para um cinema, para a divulgação de um cinema de arte, de um cinema mais independente. O objetivo sempre é apresentar uma programação alternativa ao circuito comercial, né? Que aqui no Brasil a gente chama de circuito de shopping center, né? Porque os cinemas de shopping, eles geralmente estão voltados para essa produção mais comercial, de blockbuster, né? Vendendo muita pipoca, filmes de muito apelo popular. Então, a Cinemateca Paulo Amorim tem esse objetivo de oferecer uma programação totalmente alternativa a esse circuito, né? E eu trabalho muito com as distribuidoras também independentes, também mais voltadas para o cinema de arte, que tem muitas aqui no Brasil, uma oferta incrível de filmes, né? A própria Sato agora trouxe eu nem sabia, Vitor, é Ghibli que se pronuncia. Tá? Isso. Então, a própria Sato agora trouxe o Ghibli Fest, que foi um sucesso absurdo. A gente conseguiu exibir 14 títulos, sessões sempre lotadas, né? Que era algo que acho que nunca tinha se visto no Brasil uma programação, né? Essa oferta dos filmes da Disney. Então, a proposta da Cinemateca Paulo Amorim é essa, né? Oferecer os filmes alternativos, independentes, com um perfil mais de arte. Não exibo blockbusters, não exibo filmes de violência, nem filmes de terror, né? A não ser que seja algo muito, muito autoral, uma proposta muito diferenciada. E a gente tem um público muito fiel, né, de pessoas que frequentam centros, de pessoas que buscam essa programação. E acho que é isso. É um cinema muito pequeno, a gente tem 3 salas, a sala maior tem 125 lugares. Né? Então, atende bem a um público que procura esse tipo de filmografia. Né? E para minha alegria, é um público que vem crescendo cada vez mais, porque a gente percebe a importância de se oferecer um cinema com mais reflexão, que faça alguma diferença na vida das pessoas. E outra coisa muito importante, hoje no Brasil existe uma tendência de os filmes serem dublados, e eu, dentro do possível, só exibo filmes na versão original com legendas. Muito raro ter algum filme dublado, a não ser que seja uma sessão especial para crianças. Enfim.
Acho que é isso, né? Então tem esse trabalho com as distribuidoras de arte, as distribuidoras independentes do Brasil, que tem um catálogo de lançamentos, de estreias, ou alguns filmes mais antigos, que é o que eu procuro ver, o que cabe melhor naquele momento, o que pode interessar mais ao público. E às vezes a gente aposta num título e o público não é tão receptivo, mas aí são algumas questões, enfim, de como o filme está chegando naquele momento, qual é a importância daquele assunto, né, nessa etapa da vida, ou como ele está chegando agora para conversar com as pessoas. Acho que é isso. Obrigado, Mônica. 저희 헤이리 시네마도 방금 모니카님이 말씀하신 것처럼 그런 좀 너무 잔인하거나 호러 영화 이런 거를 뺀 개봉 예술 영화를 상영하고 있고요. 저희는 아마 앞에서 말씀하신 거랑은 다르게 개봉하는 영화 위주로 계속해서 예술 영화를 상영을 하고 있습니다. 근데 그런 개봉하는 영화도 다 상영하지는 못하는 이유는 여기가 파주에 있는 헤이리 예술마을이라는 그 예술인들이 모여 사는 마을인데 그런 지역적인 특색 때문에 관객의 취향이 좀 확실하게 잡혀 있는 것 같습니다. 그래서 주로 잘 되는 영화가 예술에 대한 영화, 특히 미술가에 대한 영화, 아니면 여행, 아니면 요리 이런 주제의 영화들이 제일 잘 되고 저희도 최대한 다양한 영화를 틀려고 노력하고 있고 또 특히 저예산 독립 영화들을 지속적으로 개봉을 하고는 있는데 실적은 그렇게 좋지는 않습니다. 그래서 한국 영화에 있어서는 최대한 다양하게 영화를 상영하려고 하고 있고 그리고 해외 예술 영화에 대해서는 조금 지역적인 취향을 고려해서 상영을 하고 있고 그리고 또 저도 또 예술 영화를 수입을 한 적이 있는데 3편 정도 수입을 했는데 근데 제가 수입하고 배급한 경우는 이게 제가 영화제에서 작품성이 높다고 봤던 영화인데 한국에서 개봉을 세월이 지나도록 안 하는 경우가 있어요. 아무래도 상업성이 부족해서 그런 영화인데 그래서 저는 2016년에 핀란드 영화가 있었는데 그거를 6년이 지나서 2022년에 제가 수입을 해서 개봉한 영화가 있고 올리마키의 가장 행복한 날이라는 영화가 있고 그리고 일본 다큐멘터리 2개가 있습니다. 이것도 이누도 이신 감독님이 바나카민이라는 무용가에 대한 다큐멘터리를 찍은 게 있는데 그것도 한국에서 개봉을 못 해가지고 제가 수입을 해서 개봉을 했고 또 일본 책 디자이너에 대한 다큐멘터리가 있는데 그것도 제가 수입을 해서 개봉을 했습니다. 그래서 저는 제가 개봉하는 작품들은 이게 좀 소수의 관객들이 알아봐 주시는 좋은 작품들이어서 폭발적인 성공 같은 건 없었지만 되게 개봉을 해서 고맙다는 얘기를 많이 듣는 그런 케이스들이 있었습니다. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário que eu particularmente conheci esse vilarejo artístico, né, de Paju, que me chamou muita atenção, esse espaço excepcional de convívio de artistas, né, no norte ali da Coreia do Sul, e inclusive descobri, gostaria que comentasse com o Hyun-sung, Serena, que eu descobri que o próprio Park Chan-wook, né, o grande diretor de Old Boy, de As Criadas,
mora no vilarejo, né? Próximo ao vilarejo. A minha próxima pergunta volta aos distribuidores para saber no catálogo, né, de vocês em relação aos filmes coreanos, né? Se vocês têm um bom número de filmes coreanos, de alguma maneira já foi comentado um pouco, né? Mas eu gostaria que especificassem mais essa presença no catálogo de filmes coreanos e que vocês ressaltassem alguns títulos significativos, né, e que fizeram sucesso, que fazem sucesso e que são do catálogo de vocês. 그거는 이제 한국에서 반응도 상관없고 해외도 상관이 없는 거죠. 네. 일단 국제적으로는 조금 부정적인 얘기긴 한데 현재 한국 영화의 상황은 이제 한국 영화를 좋아해 주시는 해외 관객분들은 사실 얘기하는 리스트들이 거의 과거의 영화들이 많아요. 그러니까 가장 가까운 것도 해봐야 기생충, 부산행, 뭐 올드보이나 이런 것들이지 사실은 최근에 한국 영화들은 상업 영화나 독립 영화 할 거 없이 좀 국제적으로는 좀 굉장히 성과가 좋지 않다고 저는 생각을 하고 있고 어쩔 수 없이 그런 영향들이 한국 관객들한테도 영향을 미친다고 저는 보고 있어요. 그래서 아무래도 그건 어느 나라나 마찬가지겠지만 국제적으로 이게 굉장히 주목도 많이 받고 이러면 사실 국내에서도 더 관심을 가질 수밖에 없거든요. 근데 그런 부분에서 좀 특히나 한국 독립 영화들이 지금 국제적으로 최근 5년 정도 사이에는 성과가 좋지는 않았다라는 걸 전제로 좀 해야 될 것 같고요. 상업 영화도 사실은 마찬가지고 왜냐하면 지금 콘텐츠 뭐 수입하시는 분들 다 그러겠지만 주로 관심을 갖는 것들이 대부분 뭐 케이팝이나 케이팝 관련한 콘텐츠나 아니면 K 드라마지 사실은 영화 쪽은 아니거든요. 냉정하게 따져서 그러니까 상대 비교를 했을 때 그러긴 해서 사실은 좀 한국 영화 시장이 굉장히 우려스러운 상황이긴 한데 그래도 최근 또 1-2년 사이에는 그 상업 영화에도 조금씩 이제 신인 감독들의 영화가 흥행을 하기도 하고요. 뭐 최근에는 잠이라는 영화가 있었고 또 그리고 영화 뭐 독립 영화 같은 경우는 작년에 개봉한 장손이라는 오정민 감독의 장손이라고 있었는데 그래도 한국 독립 영화 중에서는 그래도 한국 관객들 스코어가 꽤 나왔던 영화 사례라고 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 일부의 이제 신인 감독들의 그런 사례들은 있는데 전반적으로는 좀 성과가 좋지는 않다라는 게 이제 시장에 대한 부분이고요. 저희 배급작 같은 경우는 사실 저희 배급작들 스코어가 그렇게 잘 나온 영화들이 거의 없었어 가지고 사례로 말하기가 좀 민망스럽지만 그냥 해외 세일즈만 좀 놓고 봤을 때는 경향을 좀 보고 있는데 해외 세일즈를 주로 담당하는 회사분들한테 얘기를 좀 들었는데 그러니까 상업 영화는 그래도 좀 이제 뭐 헐리우드 영화만큼 비싸진 않으니까 좀 장르 영화 중에 좀 시장에서 팔릴 수 있을 만한 상업 영화가 좀 팔리긴 한데요. 근데 이제 독립 영화 같은 경우는 현실적으로 세일즈 성과가 굉장히 안 좋은 걸로 알고 있어요. 그거는 국제영화제 타이틀이 안 좋기 때문에 성과도 당연히 안 좋을 수밖에 없고. 근데 이제 저희 배급작도 대부분은 한국 독립 영화가 세일즈가 많이 되는 경우는 잘 없고요. 뭐 굳이 된다면 이제 카자흐스탄이나 러시아나 이런 좀 과거 소련 그쪽이라고 해야 될까요? 그쪽이나 아시아 쪽에서는 판매가 되는데 그 외에 뭐 남미, 북미, 뭐 유럽이나 이런 데서는 판매가 잘 안 되는데 상대적으로 되는 게 제가 이제 단편 영화도 하고 있잖아요. 그래서 기존에 이제 공포 영화나 스릴러 영화 이런 단편 영화를 묶어가지고 옴니버스 영화를 제가 아예 그냥 묶어서 판매를 했더니 한국 독립 영화 같으면은 한두 개 나라도 안 팔릴 때도 많은데 그런 영화들은 그러니까 확실히 장르 영화라는 거에 대한 관심이 높더라고요. 한국이 만들었다고 하면. 그러다 보니까 그런 영화들이 오히려 4개국, 5개국 판매가 되기도 하고 그래서 그런 경향을 좀 보긴 한 것 같아요. 그래서 해외에서는 한국에서 만든 뭔가 장르 드라마, 장르 영화다라고 하면 상대적으로 관심이 확실히 좀 갖고 세일즈가 되는 것 같고 뭐 드라마라든지 일반적인 뭐 예술 영화라든지 이런 쪽으로는 사실 지금 세일즈 성과가 굉장히 안 좋은 걸로 알고 있고 국내에서도 한국의 시네필들이 굉장히 많이 늘어나고 있는데 대부분은 해외 예술 영화를 위주로 보고 있는 좀 슬픈 현실입니다. 지금 상황은. 그래서 그 해외 예술 영화도 보면 경향은 좀 뚜렷해요. 지금은 일본 영화가 엄청나게 점유율을 차지하고 있고요. 지금 프랑스를 넘어섰어요. 오히려 그래서 일본 영화는 막 70년대, 80년대 영화까지 재개봉할 정도로
엄청나게 붐이고요, 지금 예술 영화 쪽에서는. 뭐 아마 영화관 하시는 분이 장현상감독이 더 잘 아실 텐데 일본 영화가 확실히 주류고 그 외에도 꽤 그 스코어가 na오는 해외 예술 영화들이 있는데 그에 비해 한국 독립 영화가 좀 되게 지금 약세인 상황이다. 예. 국내 시장은 그렇습니다. Muito esclarecedor tudo isso, né? E eu acho que daí já passamos a palavra para o Vitor, né? Também comentar sobre os filmes coreanos. Excelente, Osmar. Obrigado. Só para não ser repetitivo, né? Acabei mencionando, antecipei um pouco a pergunta e mencionei alguns títulos, mas eu vou falar de alguns outros. De fato, a gente acaba tendo uma prioridade por ser uma empresa privada, né? Que precisa pagar o salário do pessoal aqui e toda a operação acaba tendendo a buscar mais filmes comerciais, mas a gente não faz somente isso porque entende que é um catálogo, né? A gente tem que ter diversificação de produtos para atender diferentes públicos. Mas para mencionar, né? Eu já tinha mencionado do The Roundup, que é uma franquia com o Don Lee, que é um artista já bastante conhecido globalmente. Tem o Spirit Walker, que é uma outra produção que ambos a gente conseguiu fazer exibição na TV Globo, então são filmes que geram interesse e um potencial de fortalecer a exibição de conteúdo coreano para a população. Mas tem alguns outros aqui, eu vou mencionar alguns que a gente ainda não lançou de cinema, tá? A gente tem o Rebound, que, se não me engano, esse é com o mesmo ator de Parasita, que é o pai ali da família, o One Wing, My Worst Neighbor, dito Heaven é To the Land of Happiness, é um título que foi vencedor em Cannes também, que ele traz uma mensagem um pouquinho mais de reflexão, de entender como, enfim, não quero aprofundar na sinopse, né, mas traz um pouquinho da questão de você valorizar o pouco tempo de vida que você tem, porque são duas pessoas que se encontram que têm um problema de saúde e traz um pouco. Então a gente tenta fazer um mix. Tem alguns outros mais de comédia, como Amazon Bullseye, que inclusive foi gravado no Brasil com alguns atores brasileiros, mas é uma produção coreana. E aí, enfim, um outro título que é o Seeking the King, que é uma das produções mais caras já feitas na história da Coreia. A gente também está trabalhando, ele ainda está em produção, né? Então, assim, a gente tenta fazer um pouco de mix, mas majoritariamente indo para o mais comercial, por, obviamente, questões financeiras, mas vira e mexe a gente tenta selecionar alguns títulos que podem tentar tocar um pouco num público que gosta de fazer uma apreciação mais profunda, né? Então, enfim, não quero ser repetitivo, né? Tem bastante título muito popular, comercial, mas também a gente busca trazer alguma coisa que é aquela questão que eu comentei da gente fazer o filtro e tentar ressonar com a cultura de cada país e entender o que vai ressonar com o público brasileiro, latino, para a gente poder trazer algo, mas é sempre um mix de tipos de produto para poder trabalhar aqui de uma maneira geral. E agora eu estendo a mesma pergunta, tanto para a Mônica quanto para o Hyun-Sang, sobre justamente o espaço de filmes coreanos nas salas de cinema, né? Qual é a dimensão, historicamente falando, né? Esse espaço para exibição de filmes coreanos, e se eles poderiam ressaltar alguns títulos de alguns filmes coreanos que foram muito bem recebidos nas salas, né? Deixa eu tentar assim. Ah, maravilha. Agora está super bom. Tá. Realmente, a produção de filmes coreanos que chega para nós no Brasil, ela é muito baixa, né? Eu até fiz um levantamento rápido. Nesse ano de 2025, eu consegui exibir 3 filmes coreanos, né? Não contando os do COF, que a gente recebeu a programação do COF aqui, e foram 3 longas. Mas os filmes que entraram no circuito das salas foram apenas 3 esse ano, que foi Na Teia da Aranha, Cobweb em inglês o título, Uma Família Normal,
a Normal Family, e um diretor que vem, que lança muito no Brasil é o Hong Sang-soo, que esse ano a gente exibiu As Aventuras de uma Francesa na Coreia, com a Isabelle Huppert, e a Isabelle Huppert é um fenômeno, né? Tudo que a gente exibe dela tem muito público, então é uma questão ali que combina a produção coreana com uma atriz importante, né, que as pessoas gostam. Mas eu confesso que eu realmente estranho que tenha tão poucos filmes coreanos no Brasil, porque são filmes que normalmente têm uma boa receptividade de público, né? Enfim, é a questão da importância do cinema para apresentar uma outra cultura, né? Para trabalhar esses conceitos, né? Dos povos asiáticos, de toda a cultura asiática, que aqui no Brasil a gente gosta muito. Então, eu confesso realmente que me surpreendi quando eu fiz esse levantamento e vi que foram tão poucos filmes. No ano passado, teve o Vidas Passadas, que foi o único filme coreano que a gente exibiu, da Celine Song, né, que foi indicado ao Oscar, mas que também é uma produção com os Estados Unidos. Em 23 teve o Old Boy, o relançamento, que fez muito sucesso. Mas, fora isso, claro, o Parasita também, né? E mais alguns filmes do Hong Sang-soo. Mas, fora isso, é muito incipiente, realmente, a nossa oferta de filmes coreanos. Né? E eu falo isso enquanto exibidora, mas como eu trabalho com o catálogo, né, das distribuidoras médias e pequenas aqui no Brasil, então a gente percebe que não tem essa oferta. E eu acho que teria muito mais público para os filmes coreanos, podia exibir muito mais. 네, 저희 같은 경우에는 올해 이렇게 딱 이렇다 할 만한 한국 영화를 꼽기는 어려울 것 같고, 저희가 이제 1년에 해외 영화 100편, 한국 영화 50편, 이 정도를 상영을 합니다. 그래서 지금까지 한 26편 정도의 한국 영화를 상영을 했고요. 근데 뭐 이렇다 할 성적을 낸 그런 작품은 없고, 최근에 저희가 상업 영화지만 상영한 게 이제 박찬욱 감독님의 어쩔 수가 없다. 이거의 스코어가 그래도 괜찮은 편인 거고, 그리고 작년에 봤을 때도 아까 말씀하신 장손이나 또 아침바다 갈매기는이라는 작품이 또 있었어요. 근데 그 작품이 이제 장손만 해도 3만이 넘었고, 그래 3만이 넘었는데 그 제일 성공적인 케이스라고 볼 수 있고, 근데 아침바다 갈매기는이라는 작품도 그래도 한 2만 정도 가지 않을까 했는데 이제 10,000명 정도에 그쳤고, 그래서 저희가 생각한 어떤 그냥 그 영화를 하는 사람들, 독립영화 업계 사람들이 봤을 때 그래도 한 이 정도는 할 것 같다 싶은 그 작품들이 다 그만큼을 못하는 그런 결과들이 계속 나오고 있고, 그래서 그 대중의 호응을 그렇게 크게 받지는 못하고 있는 것 같고, 작년에 개봉했던 홍상수 감독님 영화도 있는데 그것도 별로 관심을 크게는 끌지 못했었고, 그것도 5,000명 정도였습니다. 총 관객 수가. 그래서 딱 이렇게 꼽기는 어렵고, 지금 아까 일본 영화들 잘 된다고 말씀하신 것도 있는데, 저희 같은 경우에는 또 요즘에 또 재개봉 영화들이 너무 잘 돼서 그 옛날 영화인데 시네마 천국이 때 아닌 또 대흥행을 했었고, 또 뭐 일본 영화들 그 70년대, 80년대 요 영화들도 사람들이 많이 보고 있는데, 뭐 저희 같은 경우에는 좀
좀 개봉하는 영화들이 무색할 정도로 그런 재개봉하는 영화나 아니면 뭐 특집 그 미술가에 대한 다큐멘터리 그런 것들을 저희도 상영을 하거든요. 근데 그런 것들이 오히려 더 잘 돼서 조금 개봉 영화에 대해서 조금 암울한 상황입니다. Ok, muito obrigado. Acho muito esclarecedor tudo que tem sido dito e acho muito interessante esse cotejamento, né, do Brasil e da Coreia, e estou vendo que algumas coisas, alguns pontos em comum e que me chamam muito a atenção. Infelizmente, pessoal, o nosso tempo se esgotou, dá 1h30. Eu estou surpreendido com, enfim, né, com a fluidez e a quantidade de informações extraordinárias que a gente pôde compartilhar aqui, né? O nosso questionário era um pouco maior, mas, de certa maneira, vocês deram conta da complexidade e até algumas outras perguntas que eu ainda faria já foram, de alguma forma, respondidas. Estou imensamente satisfeito e feliz com o nosso encontro. Espero essa reciprocidade, né, de vocês, se vocês também gostaram desse nosso encontro, e dou um instante para vocês se despedirem, dizer uma última palavra sobre esse nosso encontro, ou se vocês querem acrescentar alguma informação que vocês acham essencial para o fechamento, né, dessa nossa bela discussão sobre distribuição e exibição de filmes coreanos. Eu só tenho a agradecer também essa troca, esse compartilhamento de informações, que é muito importante, e, enfim, que a gente possa receber muito mais, né, filmes coreanos e produções asiáticas de uma maneira geral aqui no Brasil, e principalmente aqui nas minhas salas de cinema, que tem esse foco, né, na produção independente, na produção mais autoral, que sempre vale a pena exibir e sempre tem uma boa receptividade de público. Então é isso, desejo um bom dia de trabalho a todos. Ou uma boa noite de descanso para os amigos da Coreia. Bom, vou seguir aqui no português, então. Bom, só agradecer a honra aí pelo convite da gente poder estar aqui. Acho que é muito bacana a gente poder fazer essas trocas, compartilhar um pouquinho de ideias, experiências. Para quem quiser saber um pouco mais, né, como a gente tem trabalhado esses lançamentos de cinema, se quiserem, interessarem, é pelo canal de Instagram da Sato Company Oficial. Ali a gente anuncia e comunica as datas, o que está trazendo de novidade, geralmente vai por ali. E aí, enfim, é uma honra de poder fazer parte aí, de poder trazer cada vez mais conteúdo asiático aqui para o nosso país. 많은 질문지를 주셔서 많은 얘기를 해드리려고 노력은 했는데 이제 그게 좀 많이 답이 되었었으면 좋았겠다는 바람이고요. 또 모니카님은 저희 그 헤이리 시네마처럼 같은 노력을 하고 계시는 것 같아서 브라질에도 그 많은 사람들한테 좋은 영화를 보여주려고 노력하는 분이 있구나라는 그런 공감이 되었고요. 또 빅토르 아키라님 말씀 들으면서는 브라질에도 보여질 만한 한국 영화를 전달할 수 있으면 좋겠다. 저도 뭐 만들 수 있다면 만들면 좋겠다는 생각이 드는 그런 좀 시야가 넓어지는 그런 시간이었던 것 같습니다. 근데 전반적으로 암울한 얘기만 했던 것 같아서 조금 아쉽지만 뭐 다음번에 뵐 기회가 있으면은 또 좋은 소식을 전할 수 있으면 좋겠습니다. 만나 뵙게 돼서 즐거웠습니다. 네, 귀한 자리 불러주셔서 감사하고, 뭐 이거 제 개인적인 의견이지만 어쨌든 VOD나 OTT 이런 시장도 결국은 극장에서 영화를 즐기는 관객들이 계속 있어야 그 산업도 같이 다 성장할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 극장에서 영화를 보는 게 요즘 참 어려워들 하시는데, 다른 나라는 어떤지 모르겠어요. 근데 극장에서 영화를 보는 즐거움을 계속 잃지 않게 하기 위한 영화들이 많이 나오기를 바라고, 저도 그런 영화를 많이 발굴하려고 노력하고, 예술 영화도 마찬가지고요.
그래서 여기 계신 분들 다 그런 노력해 주시는 분들인 것 같아서 앞으로 많은 교류가 있으면 좋을 것 같다. 그리고 제가 사실 죄송하지만 브라질 영화를 많이 몰랐다가 그래도 근래에는 클레버 멘도사 필로 감독의 바쿠라우 제가 채팅방에서 쳤는데 이 영화를 근래 5년 안에 본 영화 중에 가장 좋아하는 영화 중에 하나거든요. 그래서 브라질 영화에도 많은 관심을 가지고 혹시라도 한국에서 소개할 수 있으면은 할 수 있도록 노력을 한번 해보고 싶습니다. 감사합니다. 네. Maravilha, eu simplesmente estou extasiado, né, com o resultado desse nosso encontro. Acho que esse nosso encontro é um documento extremamente importante para o entendimento amplo do mercado, né, do espaço do cinema coreano, seja na Coreia, no mundo e particularmente no Brasil. E é interessante, né, Serena, que nós dois que estamos aqui nos debates, e, de fato, como nos disse o Hyun Sang, a gente tem percebido essa visão um pouco negativa, né, Serena, do estado atual, tanto na produção quanto na exibição de filmes. Ontem nós tivemos uma discussão com diretores de cinema, e há uma consonância nesse sentido, nesse entendimento, que esse momento não é o melhor momento do cinema coreano, mas eu acho muito importante que a gente tenha consciência disso e que a gente procure soluções para que possa haver uma melhora, enfim, uma alteração desse processo. E para finalizar, né, só comunicar a vocês que esse vídeo, né, e os demais debates, né, estão sendo gravados e que serão disponibilizados no canal do COF, né, e que serão, então, a partir dessa disponibilidade, eu acho que serão belos documentos para entendermos hoje o panorama do cinema na Coreia. Né? E, para tanto, pessoal, me foi feita uma solicitação da coordenação do COF que vocês me enviam uma foto para a gente colocar justamente na divulgação dos vídeos. Então, vocês podem me mandar pelos canais, aí, pelo e-mail, WhatsApp, né? Para que a gente possa fazer a melhor divulgação desses vídeos, que certamente serão acessados e se tornarão documentos importantes para o conhecimento mais amplo do cinema coreano, né? Muito obrigado a todos. 감사합니다. 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 Thank 네. you.